as muralhas não resistirão à ação de Deus e ao clamor do povo escolhido. As barreiras cairão, as correntes quebrarão ao clamar o santo nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Glória, Senhor, glória a Jesus. Louve a Deus, adore a Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Adore a Jesus. Adora com força o Senhor, onde flui o amor. Adore, 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 adore. Quando você adora, você é livre. Adore e Deus te libertará. Louve o Senhor, te exaltará. Louve a Jesus, louve a Jesus. Oria, calando a bacana. Meu prazer é estar. Te adoramos, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga em espírito, em verdade, em espírito, em verdade, te adoramos. Canta, igreja, te adoramos. Cante forte, Rei dos Reis, Rei dos Reis. Oh, Jesus te alegra com teu louvor. Igreja amada, noiva amada de Cristo, entrega o teu viver a Ele. Cante, cante ao teu amado, Rei dos Reis. Oh, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar. Canta o Senhor. Os reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é te dizer, ou é viver a tua casa, Senhor. Como é bom te louvar, Jesus. Como é bom te adorar, Senhor. Oh, aleluia. Como é bom, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Oh, Deus quer o teu louvor, abre a tua boca. Deus quer louvor, Deus tem sede, sede de louvor. Deus procura adoradores, Deus procura almas amantes. Massa macatama, xiriana lá. Te adoramos, Senhor, adoramos Jesus. Ame a Jesus, diga a Ele que você o ama, que você o adora. Senhor, apesar de tudo eu te louvo.
Uria, Massere, apesar do meu pecado eu te louvo, apesar da doença eu te louvo, apesar da perseguição eu te louvo. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh te adoramos, Senhor, adoramos, Senhor Jesus. Como é bom, Jesus, eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir, eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, de toda a minha alma, mesmo sem entender, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir, vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei, seu Espírito está agindo, o seu Espírito está agindo. Passo a passo sei que encontrarei tua vontade em minha vida. Rompe dentro em mim um amor inovador, um amor inovador. Sinto gosto em tua palavra, amor à rocha consagrada. Diga, eu quero te louvar, eu quero te louvar com todo o meu ser, de toda a minha alma, mesmo sem entender, preciso te seguir, teu amor vou perseguir, eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Eu sei, eu não pertenço a esse mundo, eu sei. Aleluia, eu não pertenço a esse mundo, tenho fome e sede do Senhor, alimento que vem do lugar que eu sou, treme o meu ser e treme o meu viver. Eu sei tu és o meu Senhor da minha vida és o único Salvador, é Ele. Por isso você diga que louva, adora. Eu quero te louvar com todo o meu ser. Oh, aleluia! Oh, com toda a minha alma. Oh, mesmo sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem. Eu quero te louvar, eu quero te louvar. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, de toda a minha alma. Ei, alamassa, manacanda, alama. Sem entender, preciso te seguir. Teu amor vou perseguir. Eu abro todo o meu ser, tua vontade tem que acontecer. Aplauda Jesus e glorifica o seu nome. Diga glória a Deus, diga aleluia, te jubila o Senhor, aleluia, Ele é santo. Mais para Jesus. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, Senhor. Mais, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Seus. O louvor liberta, irmãos. Quem louvou de verdade, sente a liberdade desse louvor. Amém. Glória a Deus. Como é bom, irmãos. Já abraçou o irmão do lado hoje? Diz: você foi chamado aqui para ser transformado num adorador, numa adoradora. Aleluia. Uma música animada, irmão. Deus abençoe. Um louvor animado, só assim para quando a glória, que eu sei que vocês gostam. Olha lá, glória a Deus. E muito mais, irmãos, o Senhor tem reservado para nós. Hoje vai se cumprir a palavra que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano não imaginou. Tais são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vemos aqui preencher esse lugar da glória do Senhor, e quando ela se manifesta, nós somos invadidos, libertos. Aleluia. Em cima. Quando a glória do Senhor se instalar nesse lugar, todo mal e as potestades onde se retirar. Quando a glória potestade, todo mal vai ser cancelado hoje. Porque nós somos povo amado de Deus. Somos o teu povo e viemos buscar-te, Senhor. Sua glória vai brilhar quando a igreja começar a cantar. E nós já cantamos sua glória, Jesus. A Deus louvor e honra, a majestade e a glória. Cante. A louvor e honra, a majestade e a glória. Vem, Senhor. Quando a glória do Senhor se instalar neste lugar, todo mal e as potestades onde se rete. Quando a glória do Senhor, todo mal vai sair, onde se retirar. Vai, porque somos o teu povo, Senhor. Somos o teu povo e viemos buscar-te, Senhor. Tua glória vai brilhar quando a igreja começar a cantar. Aleluia. Aleluia. A Deus louvor e honra, a majestade, a glória. A Deus louvor e honra. A Deus louvor e honra, a majestade, a... A Deus louvor e honra,
majestade, a glória, aleluia. A Deus louvor e honra, a majestade, glória, aleluia, 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 som de louvor, recebe a glória, Jesus, recebe a glória, meu Deus, oh Deus, louvor e honra, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos nos sentar, irmãos, para nós acolhermos essa profecia que Deus reservou para nós hoje, nesse cerco aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, cerco de Jericó, né? Dois comentários que eu gostaria de fazer a respeito de hoje. Quando eu fui orar e pedir ao Senhor que me desse a direção a respeito do que falar sobre o tema do cerco de hoje, o Senhor começou a iluminar aqui a palavra, os trechos que nós vamos ler, os documentos da igreja que eu quero citar para você. Eu disse: Senhor, eles não vão gostar disso aqui. Isso aqui é muito tapa na cara, e é um assunto que todo mundo foge de falar e de tocar, inclusive padre, viu? O povo foge porque é um terreno meio inóspito, complicado de se pisar. E aí o Espírito Santo disse: mas quem foi que mandou você pôr aquele lema de sacerdócio, eu vim lançar fogo sobre a terra? Bota fogo e sai correndo. E o problema é deles, eles que se virem. Então, glória a Deus, irmãos. Eu vim aqui trazer mais que uma pregação, um ensinamento da igreja sobre o tema que é o papel do pai. Na verdade, que nós estamos falando de famílias, não há muito que se dizer do papel do pai sem que a mãe não se sinta incluída. Então já vá tirando o seu jumento da chuva, se você achou que era o teu marido que via ouvir coisa, porque vai sobrar para você também. Já que a palavra diz que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, e nós sabemos bem que este submeter-se ao marido não é ser uma tonta, né? Submeter-se ao marido, na verdade, é suportá-lo, é servir de suporte, estar abaixo dele para sustentá-lo, para que ele cumpra a sua missão. Então, não é possível que os homens, sobretudo os que são pais aqui, os jovens que desejam se tornar pais no futuro, é impossível que ouçam essa palavra sem que aquelas que aqui são mães e esposas, e aquelas jovens que pretendem ser mães e esposas de família, também não ouçam e não guardem este ensinamento. Palavra, através da igreja e através da escritura, resume basicamente o papel do pai em duas atitudes: a de acolher a vida. Essa é a primeira atitude do pai de família, gerar e acolher a vida. E a segunda delas é o papel educativo. São esses dois os papéis. Vamos entrar em cada um deles, para nós compreendermos, e aos poucos o Senhor vai nos dando também a palavra, para nós lermos aí na Escritura. Acolher a vida é próprio do matrimônio. Existe um sentido na geração de filhos. Existe um sentido na procriação. Procriação não é simplesmente um gesto fisiológico ou biológico, mas nós sabemos bem que, segundo o catecismo da igreja, a criatura que Deus realmente desejou na criação foi o ser humano. O ser humano foi inclusive o último a ser criado justamente por isso. Deus criou todas as coisas, formou um ambiente para que por último colocasse a sua criatura amada. É mais ou menos o que você faz em casa. Não vem um menino primeiro para depois você comprar roupa, berço e arrumar um quarto. Você primeiro arruma tudo, para que quando tudo estiver arrumado, aquele que realmente interessa possa chegar.
Na verdade, tudo aquilo é um preparativo, são meios para se chegar a um fim, e este fim é o filho. O que é amado de fato não é o berço, nem o quarto, e nem as roupas, e nem as fraldas, por mais caras que elas tenham sido e estejam sendo. Mas o que de fato é amado é o filho, para o qual foi feito o quarto, o berço e tudo mais foi adquirido. Assim também foi conosco. Deus quis o ser humano. Por isso criou antes céu e terra, águas foram separadas, o dia e a noite, os animais do campo, todos feitos para o homem. Por último, Deus põe o homem na terra, como que para coroar a criação. O ser humano é a cereja do bolo da criação divina, aquele toque final que tudo embeleza. O problema é que nós enfeiamos aquilo que Deus fez com o nosso pecado, querendo ocupar o lugar dele. Isso foi o pecado original, querendo ocupar o lugar de Deus. Sereis como deuses se comerdes este fruto, disse a serpente. Pois bem, muitas bênçãos que nós tínhamos desde o início foram abolidas. Você pode ler a lista de maldições contidas no Gênesis 3. Depois, com calma, você lê na sua casa. A mulher deverá dar à luz a dores de parto. Nós não sabemos como seria o parto antes do pecado original, sem dor, mas o fato é que fosse como fosse, não seria este parto doloroso. A morte entrou no mundo por causa do pecado, diz Sabedoria capítulo 2, versículo 23. Nós não sabemos como era a morte antes do pecado, mas com certeza não era esta desgraça que nos causa dor e nos deixa de luto e nos deixa abatidos. Não é esta a morte. Pode ser que existisse uma, ou talvez nem sequer existisse a morte, mas ela entrou. E seja como fosse, não seria esta que nós temos hoje, para a qual nós nos preparamos tanto e na verdade nunca estamos preparados. Outra maldição: colherás o pão com o suor de teu rosto. O trabalho não é uma maldição, como alguns já tentaram fazer parecer. Que desgraça, esse Adão infeliz, essa Eva desgraçada, eu vou socar a cara deles, é por causa disso que a gente se lasca aqui nessa terra, morrendo de trabalhar, aguentando desaforo de patrão, e não sei o que, enfim, você está falando do emprego, você não está falando do trabalho. O trabalho é toda a atividade humana, e já existia atividade humana antes do pecado, quando Deus cria Adão e diz: cultivai a terra, nomeai os animais, e adquiri tudo para vós. O trabalho não é maldição, a maldição é a fadiga causada pelo trabalho. Fosse como fosse o trabalho antes do pecado, não era essa coisa fadigante que nós temos hoje. Trabalhamos e enquanto trabalhamos não queremos mais trabalhar, e quando paramos de trabalhar não aguentamos ficar sem fazer nada. É uma grande contradição dentro do ser humano, fruto do pecado. Porém, uma única bênção não foi abolida com o pecado original. Isso quem nos garante é a bênção nupcial, que talvez muitos aqui nem se lembrem, porque estavam suando igual uns porcos na hora do casamento e morrendo de chorar. Mas eu vou recordar para vocês. No início, quando o padre, o diácono ou o ministro estendeu as mãos para dar a bênção nupcial, ele fala do matrimônio, se refere ao matrimônio como, abre aspas, a única bênção que não foi abolida com o pecado original, fecha aspas. A única bênção que não foi abolida é a graça de homem e mulher se unirem para gerar filhos, por uma razão simples: é por meio da geração de filhos que homem e mulher se assemelham a Deus. Isso está sendo perdido de vista. Você já parou para meditar sobre a grandeza de trazer à existência um ser que antes da união entre homem e mulher sequer existia? Homem e mulher fazem o que somente Deus faz: tirar do nada, de absolutamente do nada, tirar uma vida. O catecismo gosta de recordar o ato procriativo, de chamar o ato procriativo de ato cocriacional. Homem e mulher se tornam criadores com Deus. Deus somente criou do nada um homem e uma mulher, e nunca mais, após Adão e Eva, nunca mais Deus criou um ser humano na face da terra sem a cooperação
de homem e de mulher. Nunca mais se ouviu dizer que Deus tenha chamado do barro um outro homem, ou tirado da costela de outro homem uma mulher. Nunca mais, depois de Adão e Eva, Deus chamou à existência seres humanos sem a cooperação dos próprios seres humanos. Essa é a grandeza de se gerar vida. Quando você gera vida, quando você se torna pai e mãe, você está fazendo com Deus o que somente Deus pode fazer. Você é co-criador. O matrimônio, portanto, ele tem ali já no Gênesis duas finalidades, que são sacramentadas por Jesus depois, mas já tinha essas duas finalidades. A finalidade unitiva e a finalidade procriativa. Então, vamos entender cada uma delas. Unitiva, diz a Escritura: o homem deixará a sua casa, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, eles serão uma só carne. Esse é o primeiro mandato do Senhor. A primeira razão, a primeira função do matrimônio é fazer com que homem e mulher estejam juntos, unidos, apenas para isso. Estarem juntos, refletindo o amor que é do Senhor e vivendo o amor que receberam de Deus. Isso é matrimônio cristão. A pessoa, o cristão, ele não casa para que no matrimônio ele encontre amor. Isso é contrassenso, isso não é cristianismo. O cristão é porque ele já se sente amado por Deus, é porque ele tem tanto amor dentro de si, que ele deseja dividir este amor com alguém, e ele vai para o matrimônio para amar. É por isso que tem muita desgraça acontecendo e muitos matrimônios se dissolvendo, porque as pessoas vão vazias de amor para dentro do lar, querendo encontrar amor ali, vindo de um homem ou de uma mulher. Vai dar caca, porque só Deus ama com amor eterno, verdadeiro, maravilhoso. E se você não encontrou o amor de Deus, antes de encontrar amor de homem e de mulher, não tem amor de homem e de mulher que te realize. Vai viver um matrimônio pleno de carências e pleno de utilitarismo, usando o outro como objeto do seu prazer. Mas não era isso que eu queria falar, era o Espírito Santo que arrotou. Glória a Deus. Esse é o fim unitivo do matrimônio. Existe o fim procriativo. O matrimônio, ele visa gerar filhos. Nós, padres, ou diáconos, os clérigos, nós atendemos, nós fazemos antes do casamento, o chamado juramento matrimonial, que eu não sei se vocês fizeram aqui. E sempre foi necessário, mas durante muito tempo os padres deixaram de lado, e hoje voltou como disciplina forte, para evitar as nulidades matrimoniais e esses divórcios desmedidos que têm acontecido. Duas perguntas básicas são feitas: se eles são pressionados ou coagidos àquele matrimônio, se alguém pôs uma arma na cabeça, se a mulher ameaçou o homem, porque está faltando homem, viu? E tem mulher que está em tempo de ameaçar os caras. Então eu já pergunto logo, se ele está ali pressionado, porque se tiver, eu digo: meu filho, vaza, vai que eu te dou cobertura. Não pode casar pressionado, porque se casar pressionado, o casamento é nulo por excelência. Acontece um rito, lá uma cerimônia, mas não acontece matrimônio. Por quê? Porque o consentimento prestado é falso. Quando eu pergunto no altar: é de livre, espontânea vontade que fazeis? Ela diz sim, e ele, sim. Um sim de chaves. Não pode, tem que ser livre. E uma segunda pergunta feita, que se for respondida, se a resposta não for sim, eu ou qualquer outro clérigo tem obrigação de barrar ali o casamento. Como quase eu fiz hoje, veja que coincidência. Hoje quase que eles me inventam uma tramóia lá, o casal, que eu atendi de manhã. Eu disse: vocês pretendem ter filhos? Se o casal não estiver aberto à geração de filhos, não quer ter filhos, porque dá estria, porque dá celulite, porque cai as pelancas, porque eu quero jogar bola, porque criança enche o saco, e vai inventando desculpa para não ter filho. Na igreja você não casa. Vai procurar um pai de santo, um juiz de paz, mas na igreja você não casa, porque ninguém está autorizado a se unir
ao homem e à mulher, não estão autorizados a se unir, achando que aquela união não implica em responsabilidade. Deus pôs a sexualidade, Deus pôs os genitais para gerar filhos. A palavra genitais vem do grego genetos, que é origem, é a mesma radical da palavra Gênesis. Gênesis é o início, Gênesis, genitais, porque algo começa ali, algo é gerado dali, e essa coisa não está no meu corpo e no seu corpo para ser estéril. Se não for para se unir e gerar filhos, se for para existir e ser usada como fonte própria de prazer, isso é uso desequilibrado da própria sexualidade. Então, homem e mulher se unem para gerar filhos. Agora veja, todos os documentos que eu consultei, o Manivite, Familiares Consórcio e diversos documentos da igreja a respeito da família, todos falam sobre prole numerosa e generosa. Nós estamos sendo enganados por uma mentalidade social que diz que filho é muito caro. Por que filho se tornou caro? Porque a sociedade transformou coisas supérfluas em essenciais. Por que filho é caro? Porque fralda é cara. Olha, minha mãe usava fralda de pano na gente e morria de lavar aquilo ali. Mas dá trabalho. Quem pôs isso na sua cabeça? E quem disse que filho não dava trabalho? Quem mandou você casar? Ou você esqueceu que é para dar vida? Ou então, tem que pôr na escola cara, tem que dar um plano de saúde caro. Olha, eu não tive nada disso. E tenho 1,85 m, tenho o dobro do tamanho da minha mãe. Saúde não faltou, por quê? Porque não faltou fé. Não faltou o Senhor. E quando o Senhor é posto à frente, não se tem medo de se ter filhos. Há confiança na providência. O que há muito hoje é confiança no próprio capital e pouca confiança na providência. E o que é que está acontecendo? Outros estão povoando a terra e se tornando maioria. Vocês sabem que na Europa, até o ano 2022, os muçulmanos vão ser maioria. E não é porque eles fazem conversões, não é porque eles proclamam, anunciam a boa nova de Maomé. Não existem pessoas que se convertem ao islamismo na Europa. Eles estão dominando a Europa simplesmente porque eles têm filhos. Os casais cristãos têm 1, 2 filhos. Os casais muçulmanos têm 5, 8, 10 filhos. E daqui 10 anos eles serão maioria por força de geração. No Brasil já aconteceu o mesmo. Casais protestantes têm 5, 6, 7 filhos. Casais católicos, quando tem 1, 2, morrendo de medo de ter mais. É importante que você vá para casa e medite sobre o que a igreja pede de você. Pede da tua missão. A mim, que o Senhor chamou para o celibato, Ele pediu abstenção total. Ele pediu fidelidade, Ele pediu foco, Ele pediu castidade plena. E eu tenho que fazer renúncias para isso. Será que você que se casou não tem que fazer renúncias também? Mais do que as que tem feito, para agradar a Deus. Os filhos são a bênção do Senhor. Feliz o homem que abastece a sua aljava com tais flechas. Diz o Salmo 126. Ele não será confundido e nem envergonhado diante dos seus inimigos. Pense, meu irmão. Pense, minha irmã. Se você não pode ser mais generoso com a igreja. A igreja tem um ensinamento muito sério a respeito da sexualidade dos casais. Pouco se toca neste assunto, por quê? Porque dá trabalho, tem que ensinar, tem que formar. E com isso que eu vou dizer aqui, eu quero desafiar o grupo de oração e os servos, para que busquem instrução e formação e tragam para este povo aqui. A igreja nunca autorizou, em caso nenhum, o uso de preservativos, de pílulas anticoncepcionais, sejam da forma como for, injetáveis, ingeríveis, nunca autorizou. Por quê? Porque Deus criou a mulher, não o homem agora, Deus criou a mulher
já com disposições para que o casal faça um planejamento familiar. Eu não estou dizendo que você vai ter 20 filhos, como você já pensou aí. O padre está louco, não é ele que vai criar. Ô sua anta, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu vou fazer 2 perguntas para você. Homem, quantos dias do mês você é fértil? Todos. O homem é fértil todos os dias do mês, todos os dias do ano. Não chegue perto de um homem, porque ele sempre está fértil. Agora, mulher, quantos dias de 28, que é um ciclo menstrual de uma mulher, para começar, quantos dias essa mulher tem de fertilidade? De 7 a 10 dias. Por que Deus criou dessa forma? Por que o corpo da mulher é assim? A cada 28 dias, ela tem de 7 a 10 de fertilidade, e todos os outros ela é infértil. Justamente para que o casal saiba planejar a sua família, de maneira natural. Deus já criou um método anticoncepcional, que não vai te estragar, como esses fazem. Está cientificamente comprovado. Eu trago aqui, era para eu ter trazido, mas você crê na palavra do sacerdote, senão você vai para o inferno. Estou brincando. Eu podia ter trazido aqui, mas está cientificamente comprovado que essas pílulas, esses métodos de injeção, que a mulherada inventa de usar, tudo isso traz câncer, gera células cancerígenas. É cientificamente provado, mas não é midiaticamente divulgado. Por quê? Porque existe um mercado que ganha, enquanto você compra essas desgraças aí. Um mercado que ganha ao fabricar para você comprar, um outro mercado de farmacologia que vai ganhar muito se você tiver câncer, porque vai vender horrores de remédios para quimioterapia, e fora um mercado funerário que também vai ganhar com você morrendo mais cedo. Não vão divulgar isso na TV. E os médicos também não vão dizer isso para você. Não vão. Todas as mulheres que ganham bebê, todas, eu já consultei todas as da comunidade. Elas vão, levam o filho, vão no ginecologista após o parto, e a primeira pergunta que elas fazem: e aí, mamãe, o que é que vamos tomar? Os médicos ganham comissão por cada remédio que eles receitam, principalmente anticoncepcionais. O mundo não está preocupado com você. O mundo está preocupado com dinheiro. O Deus do mundo é dinheiro, é a mamon. É por isso que o evangelho é incisivo em dizer que você não pode servir a Deus, sei lá, e o chocolate, não pode servir a Deus e a Carminha, não pode servir a Deus e a sei lá mais o que. Não, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque ele é a fonte de todos os males. Está em uma das cartas de Paulo. O apego ao dinheiro é a fonte de todos os males. Eu desafio o grupo de oração, porque agora eu tenho certeza que muitos estão examinando a sua consciência. 80% dessa igreja aqui, dos que são casados, usam essas porcarias. E não é por culpa, é por ignorância. Mas a palavra de Deus vem para libertar você. E um dia você tinha que ouvir isso. Grupo de oração, ofereça para esses irmãos um dia um curso de método Billings, para que as mulheres conheçam o seu corpo, e para que esses homens deixem de ser máquinas sexuais e aprendam a respeitar as suas esposas. Você está na igreja para aprender a usar a tua sexualidade a serviço do reino, e não a serviço de si, do seu próprio prazer. Não mandei você casar, agora aguenta a porrada. Desafio e deixa este conselho evangélico para os irmãos. Evangélico que é do evangelho, viu? Não é porque é do Edir Macedo, não. Aliás, o Edir Macedo é a favor do aborto e vai contra o acolhimento da vida, que é função de um pai de família, de uma mãe de família. Não vá para o matrimônio dizendo quantos filhos você vai ter. Não faça isso. Minha mãe foi, e foi muito decepcionada. Ela nos conta essa história. Casei, disse ela, e queria ter 2 filhos. E quando chegou o segundo, ela começou a evitar, até que um dia não teve jeito e veio um terceiro, e ela morreu de chorar. Morreu de chorar e disse: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Como se tivesse sido o Senhor que deitou em cima dela, e não o meu pai.
Diz, mas amém, Senhor, eu prometi no altar. É o terceiro consentimento matrimonial. O terceiro consentimento diz: prometem receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja. Ela lembrou dessa promessa, ela havia dito sim no altar. Eu disse, amém, Senhor, já que o Senhor quis essa criatura dentro de mim, então o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. E veio o terceiro filho, irmãos, e aqui vos falo o terceiro filho. É o terceiro filho que Deus queria. Deus queria porque tinha obra. Não impeça de vir ao mundo um padre. Não impeça de vir ao mundo uma religiosa. Não impeça de vir ao mundo o futuro Papa, ou o presidente da República, ou o coordenador do grupo de oração, ou que seja o lixeiro que vai recolher o lixo da frente da tua casa, que seja. Toda vida é preciosa aos olhos do Senhor, porque Ele é o doador. Bendito seja o Senhor. Portanto, vamos nos libertar dessas coisas, e é função do pai de família ter maturidade. Porque geralmente, conforme o que eu, como sacerdote, vejo nas nossas comunidades, as mulheres geralmente são abertas a querer andar na linha. Os homens é que são um entojo e querem viver conforme o próprio bel prazer. As mulheres costumam ser espirituais e os homens carnais. Em nome de Jesus, que todos saiam daqui vivendo no Espírito e com vontade de viver os ensinamentos santos da igreja, porque podem parecer árduos, amém, porque a cruz é a pregação da igreja. Podem parecer difíceis, amém, porque é a cruz a pregação da igreja, mas no final sempre terá valido a pena obedecer ao Senhor que fala através da nossa igreja. Mas vamos para o segundo papel do pai, e aqui muito me interessa. É o papel educativo. Segundo o compêndio de doutrina social da igreja, o papel de educar um filho é inalienável, ou seja, não pode ser transferido para outro. Já viu um pai que olha para a mulher e diz, olha lá o teu filho, olha lá esse menino, resolve, viu? Se tem um pai aí do seu lado, diz para ele, o filho é teu. Ó, o filho é teu. Não vai transferir para ninguém, não. O filho é teu. Vai cuidar também. Vai criar também. Não mandei fazer, agora cria. É inalienável, ou seja, intransferível. É a tua obrigação, é a tua função. Você deve educar. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Eclesiástico. Nós vamos, inclusive você deixa aberto no livro do Eclesiástico, porque nós vamos usar bastante esse livro. Vamos lá, vamos abrir primeiro no capítulo 22. Eclesiástico. Eclesiástico. Lá no meio da Bíblia. Eclesiástico. Já deixa aberto nesse livro que nós vamos consultar alguns capítulos dele. Eclesiástico, capítulo 22, versículo 3 diz assim: o filho mal educado é a vergonha de seu pai, a filha semelhante não gozará de nenhuma consideração. Existe um mandamento que diz honrar pai e mãe, mas veja, o filho não honra pai e mãe se ele não foi ensinado a honrar. É pai e mãe que ensinam o filho a honrar. De modo que se ele não honra, é porque em algo esse filho se perdeu, ou em algo os pais faltaram. São duas possibilidades, nem sempre é culpa dos pais. Mas em algo pode ser que os pais tenham faltado. Honrar não se limita a obedecer. Isso é um erro, é um equívoco. Quando nós dizemos honrar pai e mãe, e até ensinamos para as crianças na catequese, olha, honrar pai e mãe é obedecer, é fazer o que eles mandam. Bom, apresentar o mandamento dessa forma se torna um peso, uma obrigação. As pessoas acham um saco ter que honrar pai e mãe, porque toda hora é obedecer ordem, obedecer ordem, obedecer ordem. Honrar pai e mãe é mais do que isso, é um mandamento positivo. Vou dar um exemplo que eu gosto de usar.
da minha própria experiência. Minha mãe ia nas reuniões de escola. Alguma mãe aqui vai em reunião de escola? Reunião de escola, muito bem. Algumas vezes eu ia com a minha mãe, quando a professora deixava a gente ficar. E eu, modéstia à parte, sempre fui um CDF. Mas CDF, nerd, lia, estudava. E nunca tirei uma nota vermelha, nunca tirei. E quando minha mãe ia, pegava o boletim, minha mãe, coitada, que é do tamanho desse banco, ficava desse tamanho, toda feliz. Em compensação, tinham mães que saíam de lá até chorando, de tanta reclamação que ouvia dos seus filhos. Veja, honrar o pai e a mãe é fazê-los sentir-se honrados pelos filhos que têm. De modo que aquilo que fazemos, de bem ou de mal, implicará na honra ou na desonra dos nossos pais. Quem é a mãe desse bandido? Vamos perguntar da mãe, porque por trás de um bandido deve ter uma pobre de uma mãe que com certeza sofre. Não estou dizendo que ela é a culpada da bandidagem do filho, não é isso. Eu estou demonstrando como sempre existe um pai e uma mãe por trás, ou que faltaram, ou que falharam, ou que simplesmente estão desgostosos, porque a sua educação, aquela que foi dada com esmero, com esmero mesmo, com esforço, não surtiu os seus efeitos, não foi atendida, não foi respaldada pelo filho. Desonra é mais do que desobediência. Desonra é de fato não ter nada que se orgulhar. Ensine o teu filho a fazer com que você sinta orgulho dele. Ensine o teu filho a almejar valores altos, a ter planos, a sonhar. Ensine o teu filho, pai. É tua obrigação, é tua função, para que você tenha honra, sinta-se honrado com aquilo que ele será. Agora, é claro que os pais são os primeiros a educar os filhos, mas não são os únicos. Eles devem fiscalizar, cobrar da escola que deve cooperar na educação dos filhos, ficar de olho, porque esses contravalores que vão totalmente na mão contrária ao Evangelho, são todos também ensinados pela escola. Fique de olho. Ficou sabendo que a professora ensinou, que a professora falou, insinuou, algo que vai contra o Evangelho, contra a palavra, não titubeie em ir lá e profetizar, e dizer para o meu filho, você não ensina essas coisas. Não tenha medo de sentar com os filhos e dizer, filho, ela é tua professora, você deve respeitá-la, mas existe uma hierarquia de valores que devem ser seguidas, e acima dos professores está o Evangelho que nós te apresentamos. Siga o Evangelho, seja fiel, meça você as coisas que são ditas e apresentadas. Nossos filhos veem televisão, e veem muito. Não receiem ao ver os erros apresentados pela televisão, e dizer para o teu filho, está vendo isso? Isso é uma desgraça. Não se deixe iludir, viu? Pela aquela musiquinha de fundo, pelas lágrimas nos olhos dos atores da novela, que fazem a novela espírita e a novela promíscua parecerem coisas felizes, alegres, louváveis, almejáveis. As crianças começam a se projetar naquilo, os jovens começam a querer viver aquilo, porque aquilo parece mais colorido, parece mais atraente. É a própria serpente oferecendo fruto de novo para o teu filho. Corte a cabeça dela enquanto é tempo e corte na frente dele. Na frente dele, para deixar claro, não esconda do teu filho a realidade do Evangelho. A parentela também ajuda a educar os filhos. A parentela é o nome que se usa para aqueles que não são família. Então a igreja tem essa clareza teológica. Família é quem mora na tua casa. Pai, mãe e filhos, isso é família. O teu pai, a tua sogra, o teu sogro, teus irmãos, os tios das crianças, eles são parentela. Nós chamamos de família, obviamente, são família. Mas o termo correto é parentela. A parentela não pode interferir na criação que você dá. Não pode. O Evangelho exige radicalidade. Exemplo que gosto de dar, para que você demonstre fidelidade ao Evangelho. Você que está aqui é um cristão católico esclarecido.
Talvez a tua mãe, o teu pai, muito bem intencionados, por sinal, levaram você de pequeno para a catequese, para a primeira comunhão, mas convenhamos, irmãos, a maioria das famílias no Brasil são católicas de conveniência. Fazem aquilo por convenção social, batizar um filho, levar para a catequese, mas tem muita gente que não vive a radicalidade que você tem aprendido no grupo de oração, ouvindo a palavra. Aqueles que foram batizados no Espírito Santo, chegaram a um nível, a um patamar de radicalidade tal, que não se deixam mais levar por convenções sociais. Pois bem, você tem um filho, chega a hora de batizar. Qual é o critério que você usa para escolher um padrinho? Por convenção social, tem que chamar alguém da família. Vamos chamar a sua irmã e o seu irmão. A irmã é macumbeira, o irmão é drogado, mas tem que ser alguém da família. Isso é critério para escolher padrinho? O critério para escolher padrinho é um irmão de comunidade capaz de educar o teu filho na fé, junto com você. Doa quem doer, deixa a parentela achar ruim. Ai, minha mãe, olha, eu vou dizer para você, filha, mas você não fala nada não, viu? Sua irmã ficou muito chateada, porque você chamou uns desconhecidos para ser padrinho, e não chamou ninguém da família. A quem você quer servir? Quem é o teu Senhor? As convenções sociais? Você vive em função de agradar parentela? Ou você tem o foco em Cristo Jesus e sabe a função de um padrinho, de uma madrinha, e vai chamar gente de fora? O cristão olha para a igreja para escolher um padrinho e uma madrinha. Não olha para fora. Se a família dele estiver dentro da igreja, aí sim, pode chamar alguém da família. Por quê? Porque eu olhei para dentro da igreja e graças a Deus eu vi um irmão meu, uma irmã minha, um pai, uma mãe, um tio, uma tia. Você escolhe a tua parentela para ajudar na educação de fé do teu filho, se eles estiverem dentro da igreja, porque é para lá que você olha para achar um. Se eles não estiverem, não é porque você os rejeita, não é isso, não é porque você não os ama, não é isso. Nós amamos a todos em Cristo Jesus, mas não ponha em risco a educação cristã do teu filho. Não dê o apadrinhamento, o amadrinhamento na mão de qualquer um. É sagrado, e para nós falta radicalidade para fazermos essas escolhas. Pois bem, por último, nós vamos consultar mais poucos textos aqui antes de fazermos a nossa oração e a nossa volta do cerco. O pai de família deve ter autoridade, não autoritarismo. Eu tenho autoridade, é mesmo, desço a chinela no moleque até sair o couro e corre o sangue lá em casa. Isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Autoridade é gerar no coração do teu filho respeito e admiração, de tal forma que ele não ousa te desdizer, não por medo, mas por admiração. Ele sabe que o que sai da tua boca é o bem dele, ele sabe que o que sai da tua boca tem que ser seguido. Fazer com que os teus filhos tenham a você como herói, porque eles veem em você a imagem do Cristo Jesus, porque aquilo que eles ouvem na catequese, aquilo que eles ouvem na missa, eles veem dentro de casa, no rosto do pai, no rosto da mãe. Isso é ter autoridade. Autoridade não pode ser delegada. Olha lá, mulher, teu filho está aprontando, vai lá, bate nele. Não. Se você acha que tem que bater, vá você. E mulher, não invente de desautorizar o teu marido. E o contrário também é verdade. Marido, não invente de desautorizar a tua mulher, porque vocês são uma única carne e não podem ter contradições na educação dos filhos. É necessário ter delicadeza e ao mesmo tempo firmeza no trato para com os filhos em 3 aspectos: no temor a Deus e à igreja. Aí mesmo no livro de Eclesiástico, vá no capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1, voltando algumas páginas de onde você já tinha deixado aberto, como eu havia te pedido. Capítulo 16, versículo 1, diz assim: não
te regozijes de ter muitos filhos, se são maus. Nem ponhas neles a tua alegria, se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes os teus olhares para os seus trabalhos, para os trabalhos dos filhos. Pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos que em deixar após si filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de mal se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. Veja, irmãos, prole numerosa, mas prole temente a Deus. Se for para povoar o mundo com desgraça, então pelo amor de Deus, não invente mesmo. Prole generosa, mas prole temente ao Senhor. É o primeiro valor que você deve deixar. Primeiro valor. Se você trabalha o dia inteiro, porque eu quero garantir o futuro do meu filho, e trabalha tanto que nem vê o filho, de tanto trabalhar, que bom. Se o futuro do teu filho para você é dinheiro, é uma conta poupança, e são coisas caras, então é bom que você trabalhe muito mesmo, porque a ausência causada pelo excesso de trabalho teu para garantir o futuro do teu filho, a tua ausência vai gerar um marginal, e você vai precisar desse dinheiro, ou para tirá-lo da cadeia, ou para comprar um jazigo para depositá-lo. Ou você investe no bem do teu filho, estando ao lado dele, porque o bem do teu filho, pai, é você. Você é o bem dele. A palavra de Deus dita por você, pai, mãe, isso é o bem dele. Melhor estar na pobreza temendo a Deus do que na riqueza caminhando para o inferno. Você é a riqueza do teu filho. Esteja com ele, ao lado dele, ore com ele, que os filhos vejam os pais ajoelhados, que os filhos vejam os pais orando, que os filhos vejam os pais, o pai com um terço nas mãos. Até quando nossos filhos vão achar que reza, igreja, dobrar joelho, e esse papo Bíblia é coisa da mãe? Ao passo que coisa do pai é beber, xingar, ficar com aquele barrigão imenso, mostrando na frente da televisão, não fazendo nada o dia inteiro. Até quando os nossos filhos vão ter que assistir essa vergonha de pais que não agem para dar exemplo? Muitos pais se escondem na seguinte afirmação: não, eu sou um bom pai para o meu filho, entendeu? Eu não bebo, eu não fumo, ele não vê nada de ruim em mim. Meu irmão, nós estamos falando aqui de seres humanos. Não basta não ver nada de ruim, ele precisa ver algo de bom. Você parado igual uma estátua, não está dando mau exemplo, mas também não está dando bom exemplo. Não basta não ser ruim, é preciso ser bom, é preciso ser cristão, é preciso ser pai para o teu filho, como o Pai Altíssimo é pai para o Filho Jesus. É nele que nós nos espelhamos. Portanto, aprenda a abençoar o teu filho. Pai e mãe, voltemos ao costume profético de abençoar os nossos filhos e de ensiná-los a pedir a nossa bênção. Abra lá no capítulo 3 de Eclesiástico, volte um pouco. Capítulo 3, volte algumas folhas. Capítulo 3, versículo 11. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Este trecho aqui da Escritura nos garante que os pais são a maior autoridade na vida dos filhos, a maior autoridade espiritual. O menino vira o bucho, a mãe leva na benzedeira, mas é uma tonta. Ela é a melhor benzedeira que o filho pode ter. Bota a mão no teu filho e ora. E não tem mal que venha bater na porta dele. Ensine o teu filho a pedir bênção. Bom, eu não sei se isso saiu de moda, né? Eu prefiro ensinar, porque vai que saiu. Mas eu não concebo uma família na qual os filhos não peçam a bênção para os seus pais. Eu cresci assim, e até hoje é assim. Eu sou padre, mas quem pede bênção para minha mãe sou eu. São os únicos que não me pedem bênção. Meus irmãos, mais velhos que eu, todos me pedem a bênção e beijam as minhas mãos. Mas meus pais não.
Eles são autoridade sobre mim. Ela pede também de vez em quando está carente, coitado, quer beijar a mão do filho. Blá, blá, blá. Uma boa cristã, minha mãe, pede bênção também. Mas antes dela pedir bênção, eu pedi. Quando eu piso em casa, benção mãe. Benção, até para os tios a gente pede, para os primos mais velhos. A gente sai pedindo bênção para todo mundo, até para os cachorros, a gente sai pedindo bênção para tudo. Eu fui criado pedindo bênção, com sede de bênção. É inconcebível na nossa mente não pedir bênção para quem foi constituído por Deus como autoridade. Nunca vi. Minha mãe nos obrigava a pedir bênção para o padre. Vai lá, pede bênção para o padre. E eu morria de medo do padre. Vai pedir. E se não pedisse bênção para o padre, a orelha era arrancada fora. Mas tinha que pedir. Ensine o teu filho. Não tem essa coisa de não pode forçar, que a criança vai ficar traumatizada. Larga a mão de ser besta. Veja bem, meus irmãos, o pecado original transformou a nossa carne inclinada ao mal. Está lá em Oséias capítulo 11, depois você leia. O meu povo é inclinado a afastar-se de mim. Os valores eternos e as atitudes corretas no Evangelho, no Senhor, nunca serão vividas se elas não forem ensinadas. Não é natural, é o fruto do pecado. É natural querer comer, é natural querer beber, é natural querer se procriar, é natural querer dormir, mas não é natural buscar a Deus. Sendo que, na verdade, Deus é mais essencial do que a comida, a bebida, a roupa, a procriação e o sono. Veja o desequilíbrio que se tornou a criação depois do pecado. Deus é mais essencial. E se não for na base da disciplina, teu filho vai ser um ser meramente carnal, que sabe comer, dormir, beber, procriar, mas não sabe louvar, orar, buscar, pedir bênção, porque não foi ensinado. Viveu apenas do que a carne ensinou. Vive apenas dos seus instintos. Ensina o teu filho a pedir a tua bênção. E se ele não pedir, não tem problema, abençoe você mesmo assim. Meu filho, Deus te abençoe, que Deus esteja na tua frente, que Deus vá adiante. Até hoje, irmãos, para viajar, ligo para os meus pais: mãe, estou indo para o retiro do clero, mãe, estou indo de folga para tal lugar, mãe, estou indo para tal lugar. Meu filho, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. Irmãos, eu vou em paz. Pode o avião cair, o carro bater, eu sei que eu estou abençoado, eu vou encontrar o meu Senhor, porque minha mãe me liberou uma palavra de profecia. Abençoar os filhos é profetizar, abençoar os filhos é determinar, debaixo do céu, que nenhum outro é Senhor da tua casa a não ser Jesus Cristo. Portanto, seja firme no temor a Deus e à igreja, ensine os teus filhos a temerem a Deus, a temerem, mas a temerem não no sentido de ter medo, no sentido de reverenciar a Deus e a igreja. E nunca você vai ter um filho ateu, apóstata, herege, macumbeiro, espírita, protestante, sei lá o quê. Você nunca vai ter, se você ensinar o teu filho a bem-aventurança da vida eterna dentro de casa. Segundo, educar com autoridade nos castigos. Eclesiástico 30. Agora o couro vai comer. E se a presidente ouvir eu pregar isso, eu vou preso, porque se tornou crime bater num filho? Pois bem, qual é a lei que orienta a tua vida? É a lei civil ou a lei divina? A igreja é muito clara, a lei civil deve ser obedecida, desde que não contradiga a do Senhor. Se agora disserem que o aborto está liberado por lei civil, nós não seguimos esta lei. Ela vai contra a do Senhor. A lei civil deve ser seguida enquanto ela salvaguarda e garante a lei do Senhor. Eclesiástico 30, versículo 1. Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência. Versículo 2. Aquele que dá ensinamentos a seu filho, será louvado por causa dele. A honra, a qual eu me referi agora há pouco. Versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhe pensar as feridas. A cada palavra suas estranhas se comoverão. Vai mimando esse moleque. Vai dando tudo o que ele quer. E você vai ver o estrago, o monstro que você está criando dentro de casa. Ele chora, ele esperneia, pois deixa ele chorar. Já diz um bom provérbio também da Escritura:
Melhor que o teu filho chore hoje, para que você não chore por ele amanhã. Se não for na carestia, ou seja, sentindo falta de coisas, nós não crescemos dando valor a nada, porque sempre temos tudo e nunca vamos aprender a lutar. Ah, eu apanhei muito, viu, irmãos? Apanhei, aliás, eu acho que eu cresci, foi de apanhar, que minha mãe foi batendo, eu fui esticando. Eu apanhei muito, irmãos, e não sou um filho traumatizado, não sou um filho que odeia os pais, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que muitos aqui, se não a maioria também, apanharam muito, e nem por isso você está aí odiando o teu pai e tua mãe. Não caia nessa cilada. O que a sociedade quer, dizendo que não é para bater no filho, o que a sociedade quer é justamente isso. Filhos que se tornem jovens indomáveis, que consumam drogas para eles ganharem dinheiro, que consumam pornografia para eles ganharem dinheiro, que vão para as baladas para eles ganharem dinheiro. É isso que eles querem. Gente sem estar domada, como animais, para que eles ganhem dinheiro e você ganhe noite sem dormir de tristeza e desgosto. O mundo não se preocupa com você, o mundo se preocupa com o dinheiro. Versículo 9: adula o teu filho, e ele te causará medo. Você não vai reconhecer que criatura é aquela dentro de casa, de tanto que adulou. Versículo 11: não lhe des toda a liberdade na juventude. Viu, mocinha, mocinho? Não é para tua mãe ficar deixando você sair, não. É para pôr hora para chegar. É para pôr hora para desligar aquela porcaria daquele computador. Vai desligar sim, vai para a cama sim, vai para a igreja sim. Quem manda aqui sou eu. Vai sim. Ponha limites. Você não vai se arrepender. Ponha limites para que o teu filho seja livre, não para que ele seja escravo. A verdadeira liberdade é aquela que tem limites. Uma vida sem limites é uma vida libertina, não é uma vida livre. Versículo 12: obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castiga-o com varas enquanto ainda é menino. Ah, se a Dilma ouvir isso. Versículo 13: educa o teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que te não desonre com sua vida vergonhosa. Está na palavra, irmãos. Você vai gravar isso daí, vai riscar, já está colocando a imagem de Nossa Senhora na folha, porque eu sei que você não quer perder. É claro, irmãos, que é preciso encontrar equilíbrio. Não inventa de espancar o teu filho também, né? Não faça isso. Saiba o limite, eduque, sem deixar de amar. Aliás, o pai sabe bater, porque ama. E se é amor de verdade, o tapa não chegará ao nível do ódio. O tapa será suficiente, na medida certa. Ai, como a havaiana do meu pai doía. Mas hoje eu trago honra para dentro de casa. Eu levo o Senhor. Eu absolvo os pecados dos meus pais. Eu levo a minha honra, a honra que eu posso levar. Qual é a honra que você quer para dentro da tua casa? Então, semeie agora para você colher amanhã. Por último, irmãos, amor e exemplo para o teu filho. Isso aqui dispensaria qualquer trecho bíblico. Mas lá em Efésios capítulo 6, é o último versículo que eu quero ler. Está escrito assim, Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Não exasperai os vossos filhos, ou seja, não irritai a eles também. Com essa coisa de quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu. Não crie uma atmosfera de opressão dentro de casa de tal forma que o teu filho não veja a hora de sair de lá. Não faça isso. Não crie filhos reprimidos, recalcados. Faça o teu filho admirar a você, pai. Sobretudo você que tem filho homem. Faça o teu filho admirar a tua masculinidade. Faça o teu filho desejar ser homem, porque ele vê um homem dentro de casa. Existem muitas teorias. É muito delicado o que eu vou dizer, porque afinal de contas são teorias. Mas nós temos que falar delas, porque enquanto não se disser que elas estão erradas, elas podem estar certas. Existem duas teorias
psicológicas para atestar a causa do homossexualismo. Porque um filho, de repente, aparece e diz que é homossexual, por duas prováveis razões. Ou por extrema ausência do pai, ou por extremo castigo do pai. No caso do homem, da mulher em relação à mãe. Os filhos precisam admirar a figura paterna para que ele deseje ser homem. Um pai violento vai gerar no filho uma repulsa à figura masculina. E ele não vai querer ser homem, porque a imagem de homem que ele tem é aquela, agressiva. Ele vai se identificar com a mãe, com a tia, com a vizinha, não vai se identificar com homens. Ou então a total ausência de pai. O pai nunca estava lá, não estava nem aí, era um bobão, deixava tudo na mão da mãe, a mãe que educa o moleque, a mãe que leva o menino para passear, a mãe que converse com o menino quando ele der trabalho. Então o amparo do menino é a mãe, e a figura que ele passa a admirar é a figura feminina. Nem um extremo, nem outro. Nem a agressão e nem a ausência. Mas presença. Ame o teu filho, ame, faça ele admirar a tua figura masculina. Faça ele admirar. Faça ele querer ser homem como você, porque ele vê alguém que teme a Deus, que é justo, que é honesto, que louva a Deus, para que o teu filho deseje ser a mesma coisa. Enfim, se no meio de nós, esta palavra serviu, em você homem, você mulher, e edificou o teu coração, e você foi compungido a mudar alguma coisa na tua vida hoje, então em nome de Jesus, nós vamos dar uma volta aqui com o Senhor, e se há barreiras, impedimentos, vão ser todos cancelados hoje em nome de Jesus. Se no plano espiritual algo te impede de temer ao Senhor e a estas palavras, porque você viu que são todas da Escritura, são palavras de vida eterna para você, então na espiritualidade, toda barreira vai cair e que você corresponda humanamente. Eu já vou avisando a você que se não gostou, se prepare, porque ainda volto outro dia aqui no cerco, que eu não lembro qual, e vai ter mais porrada de fogo na tua casa. Aleluia. Vá preparando o teu coração para receber Jesus sacramentado.